Graça e paz, povo. Gente, vou trazer a lume aqui um entendimento que você vê que as religiões usam muitas sandices, né? Muita falta de texto e contexto para influenciar as pessoas a pseudo seres espirituais, onde a palavra nunca atesta isso, né? É lógico, ler um texto isolado vai dar a entender isso, que é um ser espiritual ali. Mas quando você lê texto e contexto, nunca prova isso, né? Uma dessas passagens, eles usam aquela passagem lá de Judas, né? Judas 1, versículo 9, né? Eles usam essa passagem aí para fomentar as suas sandices, né? Ah, que havia uma disputa ali do diabo querendo o corpo de Moisés. Bem, você tem que ler texto e contexto, você tem que saber o que está se tratando ali, né? Judas, na realidade, está tratando ali na sua carta ali de opositores, né? E se você for ver na raiz da palavra, opositor quer dizer diabo e Satanás. Não são seres espirituais. Na sua raiz quer dizer oposição a uma ideia, contrário a uma atitude, uma ação, contra alguém. Ou seja, sempre um adjetivo de oposição, né? E nunca um ser espiritual. Você quer ver? Vamos trazer a lume esse entendimento aí, né? Judas está trazendo, né, a lume que são opositores de Cristo, né? Não está falando de seres espirituais. Quer ver? Vamos lá já direto, vamos passar direto de Judas 1, versículo 12. Vai dizer assim, ó: Estes são homens, tá vendo aí? Estes são homens como rocha submersa em vossas festas de fraternidade, banqueando-se juntos banqueando-se juntos, sem qualquer recado. Pastores, tá vendo? Pastores que a si mesmos se apacentam. Ou seja, Judas está trazendo ao lume ali que são pessoas. Não está trazendo ali como seres espirituais. E continua dizendo, né? é, esses homens, contra esses homens foi que Enoque profetizou, tá vendo? Homens. Então você tem que ler texto e contexto para entender que Judas está falando ali de pessoas, ideias contrárias, opositores, que na sua raiz quer dizer diabo e Satanás, mas são pessoas, não seres espirituais. Então Judas usa de um livro apócrifo, né? Que ele vai falar lá em Judas 1, versículo 9, vai dizer assim, ó: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, tá vendo aí? Ele usa isso aí, ó, o ser espiritual, quando não é. Ele disputava a respeito do corpo de Moisés. Em outras passagens vai dizer discutia, né, a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda, né? Vamos continuar lendo que você vai entender. Quando vimos esse aí no livro apócrifo, né, que seria a Assunção de Moisés, né, quando vamos lá no livro Assunção de Moisés, vemos Josué sendo relutante. Josué sendo relutante. Assim como o próprio Moisés foi relutante, lá em Êxodo 4, de versículo 10 ao 13. Vai lá em Êxodo 4, versículo 10 ao 13. Que você vai ver lá Moisés sendo relutante com Deus, se opondo. Essa oposição foi tão grande que o próprio Deus se irou contra Moisés. O próprio Deus se irou contra Moisés, ou seja, Moisés estava sendo o oposto ali, Moisés estava sendo o diabo ali, fazendo oposição, né? Josué incomodado no livro lá de Assunção de Moisés, Josué incomodado, né? Onde Moisés seria sepultado, interrogando Moisés, prostrando-se aos pés de Moisés, relutava, né? Se opondo ao que Deus havia dito a Moisés, que ele, Josué, estaria
à frente do povo na morte de Moisés. Josué não se conformava na morte de Moisés e estava se opondo, né? Estava se opondo à vontade de Deus. Então Moisés toma Josué pela mão e o repreende, tá vendo? O Senhor repreenda. Isso aí no livro apócrifo, Assunção de Moisés. Então Moisés toma ele e repreende, toma Josué, que estava prostrado aos seus pés, sendo relutante, e disse, o Senhor o repreenda, né? Na passagem diz, o Senhor o repreende. Foi Moisés que pegou ele e o repreendeu, né? Dessa mesma forma, você pode pegar aquele versículo lá também de Mateus 16, 22, você vai ver Jesus chamando Pedro ali de diabo. Diabo não, Satanás. Diabo e Satanás é a mesma palavra para caracterizar a oposição. Então em Mateus 16, 23 vai falar isso, vai dizer assim, ó: mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem, né? Jesus estava ali apontando a natureza humana, os desígnios humanos, que é oposição às coisas de Deus. Não foi que Paulo falou? O espírito contra a carne contra o espírito são opostos entre si. Então aí está se tratando de natureza humana, desígnios humanos. Josué estava fazendo isso, com seus desígnios humanos, relutando contra aquilo que Deus estava falando, e não aceitando a morte de Moisés, até Moisés o tomar pela mão e o repreender. Então é essa passagem aí que Judas usa, desse livro apócrifo, Assunção de Moisés, para falar dessa oposição, ilustrando ali o que o próprio Judas estava passando na sua carta. Tanto é que Judas vai trazer tanto esse livro, tanto essa passagem do livro apócrifo, Assunção de Moisés, como uma passagem de Enoque também. E aí, cadê o livro de Enoque? Então ele usa livros apócrifos. O que para mim deveria ter mantido todos esses livros aí na Bíblia. Para mim não teria diferença nenhuma. Porque a própria palavra de Deus vai falar assim que julgue todas as coisas e retenha o que é bom. Você podia deixar o livro. Ia reter aquilo que não contradissesse a palavra, todo o contexto bíblico. Toda a escatologia bíblica. Então podia ter mais 10 livros, mais 20 livros, mais 30 livros. Podia deixar os livros aí. Dentro de uma escatologia, ele não pode contradizer o que já está posto. Entendeu? Então, para fomentar as suas ideias dos seres espirituais aonde não existe, eles pegam um texto isolado e fala isso. Agora, quando você vai lá no livro Assunção de Moisés, você vai entender o que se ouve ali. Na realidade, era Josué que estava relutante a tudo. O próprio Moisés teve que pegar ele pelas mãos e o repreender. Foi isso que Judas estava trazendo. Ali para eles, trazendo toda a carta de Judas ali, é mostrando o quanto aquele povo ali seria contra, né, a graça de Deus. Pode ler o livro lá de Judas que você vai entender. Então até que fala de pessoas, não fala de seres espirituais, né? É o desígnio da carne e não ser espiritual. Pois tanto Pedro como Josué estavam se portando contrário ao que Deus determinou. Ou seja, estavam como o diabo, Satanás, palavra de oposição, não seres espirituais. Tá bom, gente? Graça e paz. Um grande abraço para vocês. Saiam das sandices religiosas, gente. Independente que se exista mais 10 livros, mais 30, mais 40 livros por aí, nenhum desses livros pode contradizer o que já está posto. Então eu fui lá na Assunção de Moisés e li o que estava acontecendo ali. Na realidade era Josué fazendo oposição à vontade de Deus e indignado, se opondo até à morte de Moisés. Tá bom, gente? Graça e paz.